Vamos lá, gente. Bom dia. Queria agradecer a todo mundo que está aqui e também já fazer uma introdução assim bem breve para dizer que o DIEESE, junto com o CIS, são entidades que participam do Comitê Consultivo da Taxonomia Sustentável Brasileira. Embora esse público que a gente tenha aqui, como a gente pode ver, não é um público muito grande, a gente acha que o carnaval ele foi assim muito determinante para fazer uma quebra aí no ritmo, mas ainda assim tudo o que for falado, discutido aqui, ele ainda continua repercutindo de uma maneira muito efetiva, porque somos nós que no final das contas, o comitê consultivo, quem leva as sugestões, quem dialoga com o comitê e consegue fazer com que, mesmo num pequeno grupo, a reverberação ela seja bastante ampliada para os fins da taxonomia sustentável brasileira. Essa que está em consulta pública até o dia 31 de março, e hoje a gente está reunido aqui dentro do escopo de redução das desigualdades com enfoque de gênero e raça, que foram os enfoques definidos por essa primeira etapa da taxonomia sustentável brasileira. A Tatiana, a gente sempre tem se encontrado lá nos seminários e a gente sabe que esse é um enfoque, dentre outros, né, Tatiana, que poderiam ter sido escolhidos, mas nesse momento a taxonomia elegeu esses dois enfoques para trabalhos. Para isso, além do que é mesmo a classificação das atividades econômicas, a gente tem também a proposta de um índice de equidade de gênero e raça, que é um índice que deverá ser observado para fins de aderência à taxonomia sustentável brasileira para empresas de todos os portes, com diversidade de requisitos para maior porte e pequeno porte. Essa oficina aqui, ela tem o objetivo de a gente fazer a discussão dessas questões. A gente vai aproveitar a expertise aqui de pessoas que estão aqui conosco, que vão se apresentar, vão fazer apresentações para a gente tratar de produtos financeiros e de crédito voltado para esse público. A gente vai ter aqui um formato em que as representações do Ministério das Mulheres e do Ministério da Igualdade Salarial vão fazer o papel de Legal. debatedores, de observar as questões que foram apresentadas pelos proponentes e dialogar. E eu também vou fazer aqui alguns questionamentos, alguns estímulos para a gente ter uma contribuição também sobre o índice, para ouvir vocês dos ministérios, principalmente, e quem está aqui teve contato com o índice, para a gente discutir a efetividade dele, já que ele é transversal a toda a taxonomia. Então, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu vou então começar primeiro com a Lorise. Lorise, seu sobrenome é danado, viu? É Voloksky. Isso, é Voloski, é um X com som de S. Ah, muito bem. Então, a Lorise Voloski, do Fomento Paraná, que tem aí uma expertise de crédito para mulheres, né? Com esse enfoque. Ela vai aí nos apresentar a sua experiência para a gente já colocar um pouquinho para jogo essa importante contribuição aí dela e como a gente aproveita isso na taxonomia sustentável brasileira. Depois, Vilmar, depois Luciane. A Lorise vai usar a apresentação, vai ter aí mais ou menos aí de 5 a 10 minutos, viu, Lorise? Assim, a gente não tem um tempo muito grande, mas tem sido muito bom o debate. Tá Então, tá bom, com então. você. Ok. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Bom dia a todas, a todos e a todes. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que aí a gente já adianta um pouquinho. Deixa eu. Deu certo? Todo mundo consegue ver? Ainda não. Não? Eu vejo Tá aqui. entrando. Tem um delayzinho para entrar, Lorise. Ah, mas ela tinha entrado. Tinha. Tinha aquela primeira tela, assim, ainda que só tem o texto. Entendi. Então, vou esperar um pouquinho, compartilhei de novo. Agora tá entrando. Isso, Entrou. foi. Apareceu, né?
Então, eu vou falar um pouquinho então sobre as soluções financeiras, né, que a Fomento Paraná tem aí para as mulheres empreendedoras. Então, só explicando um pouquinho o que é a Fomento Paraná, né? A Fomento Paraná ela é uma instituição financeira pública, ela tem ali um caráter, né, de banco de desenvolvimento, não é um banco comercial, né? Então, a gente não oferece aqueles produtos comerciais de crédito, como conta corrente, cartão, enfim. A gente é um banco de crédito, né? Então, a gente trabalha com recursos de repasse, e a gente consegue atender desde a empreendedora informal, aquela que nem formalizou seu CNPJ ainda, até ali a grande empreendedora, né? Então, por exemplo, quando a empreendedora pega um crédito lá na Fomento, a gente vai depositar esse crédito lá na conta dela do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Então, os outros bancos, eles acabam sendo nossos parceiros, né? Então, a gente tem essa cara de banco de desenvolvimento. É tipo um BNDES, mas a gente atua somente no estado do Paraná. Né? Então, falando um pouquinho sobre o nosso modelo de atuação, né? Então, a Fomento, ela trabalha muito com o crédito orientado. Né? Então, quando a empreendedora chega aqui para nós, né, pedindo um crédito, a gente não vai emprestar o crédito ali a qualquer custo, de qualquer maneira. A gente sempre vai analisar ali o risco da operação e se é o momento exato dessa empreendedora conseguir esse crédito, né? Então, a gente sempre vai olhar o perfil da empresa, né, quanto que fatura, quanto tempo de CNPJ tem, né? Quanto tempo essa empresa está ali atuando. A gente vai olhar a capacidade de pagamento dessa empreendedora, dessa empresa, a capacidade de gestão dela, isso que é muito importante, né? A capacidade de gestão. Se essa empreendedora conhece o seu empreendimento, né? Às vezes parece uma bobeira a gente falar isso, mas é muito comum a gente se deparar com empreendedoras e empreendedores de forma geral que não sabem quanto faturam, não sabem quanto ganham, né? E muitas vezes chegam aqui na Fomento sem saber nem o quanto precisam, né? Então, essa capacidade de gestão, ou essa incapacidade de gestão, muitas vezes ela é ali um motivador para algumas empresas fecharem, para as empresas caírem ali em grandes dívidas, né? E aí depois a gente vai analisar a finalidade do crédito, para que essa empreendedora precisa do crédito, é para um giro, para um investimento. E com todas essas informações a gente vai direcionar para o nosso melhor produto, né? Para o melhor produto que a gente tem para atender aquela empreendedora. Ou muitas vezes a gente vai dizer não, né? Porque às vezes não é o momento dessa empreendedora pegar o crédito ali, né? Então a gente tem essa característica ali de crédito orientado, né? Então a gente trabalha também em parceria com o Sebrae. O Sebrae também tem muito, né? Esse perfil ali de orientar. E a gente sempre fala, né, quando a gente fala de crédito, eu gosto muito dessa imagem, porque é sempre importante a gente orientar no sentido de que o crédito, ele pode ser um transformador da empresa, né? Quando ele é solicitado, ele é tomado no momento certo, ele é feito dele o que deve ser feito mesmo, né? Então, a empreendedora pega o crédito, aplica na empresa, né, faz ali o que precisa ser feito e isso vai transformar a empresa, ou ele pode destruir, né, se ele for tomado no momento errado, se ele for tratado de uma forma equivocada. Então, isso essa parte dessa educação também é muito importante para a empreendedora, porque a gente se depara muitas vezes com empreendedoras que não têm conhecimento de gestão. E esse é um perfil, né, muitas vezes. A empreendedora, ela acaba tendo outras funções, né? Várias funções, né? A mulher sempre tem várias funções, e a parte da gestão fica sempre para um terceiro, né? Então é muito comum a gente fazer perguntas para a empreendedora e ela dizer assim: eu não sei, eu preciso perguntar para o meu contador, ou eu preciso perguntar para o meu marido, é ele que cuida dessa parte, né? Mesmo que às vezes a empresa é dela, às vezes é o marido, é o filho que cuida da parte da gestão. E aqui é muito importante que a empreendedora, né, tenha conhecimento ali do seu negócio. E aí, falando diretamente sobre o programa que a gente tem, que o Fomento tem, que é o Banco da Mulher Paranaense, é um programa do governo do estado. Ele tem aí, a gente começou a trabalhar com ele em setembro de 2019, então ele já completou 5 anos, e é um programa muito legal mesmo. Ele tem um impacto muito positivo, porque a proposta dele ela é bastante relevante, né? Então, é um programa voltado para mulheres empreendedoras, que podem pegar ali desde o capital de giro até o investimento fixo. A gente consegue aplicar em diferentes linhas de crédito, né? O nosso carro-chefe é o microcrédito, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, mas a gente consegue aplicar esse programa, que é um programa de desconto, em diferentes programas linhas de crédito.
Então, pela linha microcrédito, a empreendedora pode tomar de R$ 1.000 a R$ 20.000, né? E o benefício desse programa é um desconto de 7 pontos percentuais na taxa anual. Então, esse desconto ele é muito relevante. Na taxa mensal, ele acaba dando quase uma proporção de 40% de desconto, né? É um desconto muito legal que acaba permitindo que a empreendedora faça um investimento e aí o que ela pagaria em termos de taxa de juros, isso que ela economiza, ela consegue ali retomar mais rápido esse investimento que ela fez, né? Ou, de repente, investir em outras coisas. Então, é um desconto muito significativo, muito bacana, e que traz aí grandes resultados. E a única exigência, né, para manutenção desse desconto, né, ele é um programa do governo, ele visa o incentivo ao empreendedorismo feminino e também a geração e manutenção de empregos, né? Então, ele tem um requisito ali para que seja mantido esse desconto mês a mês, que é o pagamento em dia, né? Então, a empreendedora precisa pagar em dia, pagou em dia, ela vai ter o desconto, né? E qual que é o requisito para acessar o Banco da Mulher? É ser mulher, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu queria pedir o crédito pelo Banco da Mulher. Nem precisa, né? É automático. Quando a gente identifica que é mulher ou tem mulher na sociedade, né? Então, o empreendimento não precisa ser exclusivamente feminino, né? Ela pode ter uma sociedade com o marido, com o filho, com o amigo, enfim. Ela já vai ter direito a esse desconto. Então, é um programa muito legal. Então, o microcrédito, que é uma linha que vai até R$ 20.000, ela alcança a empreendedora informal, que é aquela que nem tem CNPJ ainda formalizado, o MEI, né, a microempreendedora informal, e a microempresa, aquela que fatura até 360 mil. Né? Então, ela pode utilizar o recurso tanto para giro como para investimento, e hoje, considerando já o desconto do Banco da Mulher, e um outro desconto que a gente também dá, que é para capacitação. Então, a Fomento também incentiva a capacitação em gestão. Então, se a empreendedora chega, e consegue comprovar que ela tem capacitação na área de gestão de negócios, ela também vai ter um desconto adicional, né? E aí a gente consegue trabalhar aí com uma taxa de juros a partir de 0,95% ao mês, que é uma taxa de juros super competitiva, né? Com capital de giro, se a gente pensar um capital de giro menos que 1% hoje, é bem difícil de achar aí no mercado, né? Aí, dando continuidade, a gente, então, tem condições específicas para empreendedora informal, que é pessoa física, né? Então, ela vai conseguir ali alcançar até R$ 10.000, dependendo do tempo de formalização do CNPJ, ou ela consegue até R$ 20.000 ali, se ela já tiver o CNPJ formalizado, e também dependendo do tempo de formalização desse CNPJ ali. Então, ela consegue pegar aí diferentes valores, né? Considerando o tempo de formalização. E aqui também é uma forma de incentivar a formalização, né? A gente atendeu, se eu não me engano, em torno de 20 mil empreendedoras informais. Então, é um número muito grande, né, de empreendedoras informais. Eu acho que foi um pouquinho menor, depois eu pego esse dado certinho. Mas é muito grande ainda o número de informalidade, né? E às vezes o valor que ela consegue alcançar a partir da formalização acaba sendo um incentivo. Então, a gente já começou crédito com muitas informais que hoje já estão formalizadas e que já até mudaram aí de porte, né? Aí, só dando continuidade ao microcrédito, né? Assim como todas as nossas linhas de crédito, eles vão precisar de garantia. A gente trabalha tanto com a opção do avalista como com o FAMP. Então, a gente tem aí a parceria com o Sebrae. O FAMP ele é um fundo de aval garantidor para micro e pequenas empresas, né? É do Sebrae. Além de ter essa possibilidade de uma garantia um pouco mais facilitada, ela ainda ganha também uma consultoria ali pós-crédito, né? O Sebrae fica à disposição, com consultores à disposição, que vão acompanhar o negócio dela aí depois do crédito, né? Claro que cada garantia, cada modalidade de garantia tem suas regras, né? Isso tudo é feito ali na análise de crédito. Então, aqui são alguns limites, né, desse fundo garantidor. Então, a microempresa, ela consegue solicitar até R$ 20.000 pelo FAMP, né? A microempreendedora ali, o MEI vai até 12.500. Então, só lembrando que a microempresa que fatura até 360 e o MEI até 81. Então, são os portes que conseguem acessar o FAMP, que é esse fundo garantidor do Sebrae. A informal vai ter só a opção do avalista mesmo, ela daí já não consegue acessar o FAMP, e aqui mais um incentivo para ela formalizar, né? Para poder acessar aí esse fundo garantidor. E aqui para as empresas um pouco maiores, então empresas que faturam já ali acima de 200 mil ao ano, a gente tem outras possibilidades e linhas de crédito, né? Então, que fatura de
acima de 200 mil e até, né, enfim, até o porte de 300 milhões aí, a gente tem outras opções de crédito, né, que são linhas do BNDES, para obras, máquinas, equipamentos, energia renovável. Então, daí a gente tem o crédito de 20 a 20 milhões. Né? Claro que tudo vai depender da capacidade de pagamento ali da empresa. Mas a gente consegue também atender aqui para alguns valores pelo Banco da Mulher. E aqui só trazendo alguns números brevemente, né? Então, são 5 anos de Banco da Mulher, a gente já conseguiu atender 18 mil empreendedoras, né? Com mais de 21 mil contratos, né? Então, por que essa diferença ali de 3 mil, né? São empreendedoras fidelizadas, então são empreendedoras que já pegaram mais de um crédito, né? Então, ao todo foram 18 mil com 21 mil contratos. Então, é um número bastante significativo, a gente já conseguiu liberar 230 milhões de crédito só para mulheres, né? Então, é um número bacana, mas a gente ainda tem fôlego para muito mais, né? Então, apesar de ser um número muito relevante, a gente ainda se surpreende com o número de mulheres que não conhecem o Banco da Mulher. Então, muitas vezes elas vêm aqui, quando a gente apresenta o Banco da Mulher, é sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Nossa, mas um banco só para mim, né? Nunca tinha ouvido falar. Então, a gente tem espaço aí para muito mais, né? E por isso que é muito importante eventos como esse para a gente poder divulgar. E é muito um dado também interessante aqui é que a gente, como a gente tem essa linha específica para mulheres, né, e acaba ficando ali separado, né, o que é mulher e o que é homem, a gente conseguiu perceber também um índice de inadimplência muito menor dentro dos contratos feitos ali por mulheres, né? Então isso também revela um perfil da mulher, né? Um pouco mais organizada, um pouco mais responsável, né? Com as contas em dia, porque o pagamento em dia ele é muito importante até para a manutenção dos descontos. E a gente tem esses programas também para homens, né? Então, só a exigência do pagamento em dia ali para manter o desconto não justifica essa inadimplência menor da mulher, né? Então, a gente percebe ali já um perfil mais cuidadoso aí da mulher. E para acessar o crédito, né, como que as empreendedoras fazem? Né? Então, a gente tem duas possibilidades. Três, na verdade, né? A empreendedora, ela pode vir presencialmente na Fomento solicitar o crédito, né? A gente trabalha aqui em horário comercial. Ela pode solicitar via site, diretamente no site, fazer ali todo o processo. Ou ela pode procurar um parceiro local, né? A gente atua no Paraná todo, mas a gente só tem essa agência aqui de fomento. Então, como que a gente consegue chegar no Paraná todo? Por meio de parcerias com as prefeituras e algumas associações comerciais, né? Então, são as prefeituras e as associações que fazem essa intermediação entre a empreendedora, que está lá no interior do Paraná, e a Fomento Paraná. Então, essas são as formas de se chegar até a Fomento Paraná. Então, aqui só um slide, né, mostrando ali que a Fomento, a gente atua, né, alinhada aí, né, as políticas de responsabilidade social. E aqui os nossos contatos, né, que eles podem ser divulgados. A gente tem um WhatsApp também que funciona das 9 às 5 todos os dias, o site da Fomento Paraná, que tem bastante informação também, e a nossa central ali, que aí você pode cair em qualquer ramal aqui que você queira conversar. Esses são os nossos contatos. Acho que eu excedi um pouquinho o tempo aí, tentei falar um pouquinho rapidinho, mas era isso que eu queria comentar com vocês. Não, você foi perfeita, Lorise, porque eu é que tive dei uma informação equivocada para vocês de 5 a 10 minutos e vocês têm de 10 a 15 minutos. Você falou em 15 minutos, você foi perfeita Ah, que e ótimo. brilhante. Muito obrigada. Agora eu vou passar para o Vilmar. Vilmar Teves, é assim mesmo que a gente fala, Vilmar? É Teves. Ah, Teves. um, O Vilmar é do é, Banco do Brasil e ele vai trazer para a gente uma outra parte, uma outra perninha aí do mercado financeiro, que são produtos financeiros, né? Não necessariamente crédito. Mas aí ele é quem vai discutir isso com a gente e explanar. Então a palavra está com você, Vilmar. Obrigado, Renata. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E só um minutinho. Vocês me avisam quando estiver aparecendo aí. Está. Bom, e eu vou começar falando um pouco sobre. Deixa eu só ver como é que eu mudo de slide aqui. Aqui embaixo tem um controlador.
Eu vou começar falando um pouquinho sobre, antes de falar de mercado de capitais e do que o banco tem feito aqui, eu quero só trazer alguns números sobre o que o banco faz internamente para também promover a sua diversidade. Desde que a presidenta Tarciana assumiu o cargo, ela tem falado muito numa palavra que eu até nem conhecia antes disso, intencionalidade. Assim, o banco tem 200 anos de história, são quase, se considerar o conglomerado todo, são 125 mil colaboradores, são quase 90 mil pessoas no banco, né? E a gente via uma disparidade né, de gênero nos cargos de liderança muito grandes. Essa disparidade, ela obviamente, conforme a gente vai avançando, ela vinha decaindo, mas assim, naquele ritmo a gente levaria quase 100 anos para chegar onde a gente deveria estar hoje, né? Então, ela fala muito dessa palavra intencionalidade na hora de definir políticas e de promover a diversidade, a equidade e a inclusão dentro do banco. E aqui a gente tem um panorama de como que está a situação de gênero na alta administração, né? No conselho de administração, no conselho diretor e na diretoria executiva. Aqui são poucos cargos e a gente olha assim, tipo, pô, aqui é mais fácil de você fazer, de você construir, porque você escolhe as pessoas, são poucas e os números rapidamente ficam mais bonitos. Mas também é um local onde está mais vulnerável, né? Daqui a pouco muda o pensamento da direção e isso não se perpetua. E, de toda forma, a gente teve avanços bastante importantes. Mas aqui é um ponto que a gente precisa até trazer um pouquinho para reflexão. O banco cresceu 15% no último dia, no último ano em liderança feminina. Foram mais de 300, um acréscimo de 300 líderes femininos, e aqui a gente está falando de gerentes executivos, de gerentes de agência, primeiros gestores de agência, gerentes de departamento aqui na diretoria do banco. Então, são cargos de, assim, ligeiramente abaixo dos diretores do banco, né? Então, e é daqui que possivelmente sairão as próximas lideranças a ocupar aqueles cargos do quadro anterior, né? E apesar do aumento expressivo, ou seja, da intencionalidade que você teve aqui ao construir esse número aqui, a gente vê que a gente ainda está muito aquém. Nós temos 27% de mulheres nesses cargos de liderança. E nós somos quase 42% de mulheres dentro do banco, e isso em nada reflete a sociedade, que é cerca de 50%, né? E aqui um dado interessante, no censo de 2022, a gente viu que as mulheres já são maioria com curso superior. Então, o que explica, né, a gente ter uma disparidade numa empresa grande, que tem uma importância grande para o desenvolvimento do país? Então, só trazendo um pouquinho disso, né, dessa ideia do banco, dessa política do banco de promover primeiro dentro, né, esse aumento na diversidade e também para fora, tá? Nós somos embaixadores do Pacto Global da ONU, elas lideram, e temos uma série de políticas também para nos relacionar com os nossos fornecedores e outros públicos com os quais o banco se relaciona, para que a gente também possa fazer esse trabalho de dentro para fora. Agora, olhando para o nosso core business, né? O que o banco tem feito assim, aqui a gente tem muitas frentes para trabalhar, tá? O banco é um banco que trabalha, nós temos 80 milhões de clientes de todos os portes e de todas as regiões. Então, o Brasil é um país muito múltiplo, e muitas vezes a gente tem a tendência de só olhar aquilo que leva a grandes números, né? Você está falando de um banco que tem mais de 1 trilhão de carteira de crédito total.
Então, muitas vezes você vai falar, poxa, criei uma linha aqui que atendeu 40 milhões de reais, né, mulheres com 50 milhões de reais. Isso parece muito pouco quando você olha para o gigantismo dos números do banco. Mas saibam que a gente está olhando com, assim, com lupa nessas pequenas ações, dado o tamanho do banco. E para isso, o banco criou no ano passado a unidade ASG, que é onde eu trabalho, para dar um olhar mais centrado nessas questões. Porque o que que acontece? Se você coloca dentro de uma área que tem um orçamento lá de 10 bilhões, ah, fazer política com linhas de crédito, por exemplo, que envolvem ali 50 milhões, como eu falei, possivelmente aquilo lá vai ser a área menos importante daquele setor. Então, a área hoje, a unidade ASG do banco, ela é uma gestora de produtos, tá? Coisa que até então nunca foi. O banco já tinha uma gerência de sustentabilidade, mas ela apenas tinha um enfoque de reporte e alguns direcionamentos estratégicos, né? Então, hoje, nós cuidando de produtos, nós podemos promover efetivamente, né, começar lá do começo, fazer crescer, né? A gente tá numa era aí de digitalização e se fala muito lá nas incubadoras. Então, nós somos aqui uma incubadora de produtos e iniciativas para os nossos clientes que promovam a sustentabilidade, tá? E aí, a gente, desde 2020, a gente já publica a nossa carteira de crédito sustentável, tá? Essa carteira, ela tem uma revisão externa, uma avaliação e validação externa, tá? Antes de 2020, a gente publicava lá nos nossos relatórios anuais, a gente tem aqui algumas linhas que têm um caráter mais social, outros que promovem aqui uma agricultura de baixo carbono, mas a gente nunca tinha algo consolidado, sim, e validado pelo mercado, tá? Então isso foi muito importante, assim, essa nossa taxonomia interna, ela muito do que a gente trouxe, do que a gente já fazia, foi acatado pela Febraban, foi levado pela Febraban para o grupo da TSB, tá? E aqui é importante ver que hoje essa nossa carteira ela já supera um terço da carteira total do banco, tá? E nós estamos crescendo num ritmo bastante acelerado. Foram quase 13% de crescimento no ano passado. E aqui dentro, assim, eu gostaria só de destacar aqui nos negócios sociais, por exemplo, é onde deveriam estar, por exemplo, os créditos para mulheres. Mas hoje, na taxonomia, a gente não tem nada dizendo, tipo, olha, isso aqui, como é crédito para mulher, eu vou categorizar aqui como social. A gente ainda não tem essa quebra e a gente está bastante atento ao que vai vir como direcionamento da TSB para eventualmente adicionar novas formas aqui de apurar, tá? Porque hoje a gente olha para 56 produtos, né? A gente tem 56 produtos que têm uma adicionalidade social ou ambiental, ou ambas, né? E a gente também olha para a taxonomia da Febraban, que inclui setores específicos, e esses estão dentro do grupo que a gente chama aqui de empresarial. E o que que a gente, e só complementando um pouco disso, porque às vezes você só reportar e dizer, são belos números, ok, mas o que que o banco tem feito? O banco tem compromissos públicos com esses números, tá? Então a gente tem uma agenda aqui para cumprir até 2030, alguns até um pouco antes, como no caso aqui da diversidade, onde a gente planeja chegar pelo menos 30% até o final desse ano, mas já com metas internas estabelecidas para 2030, tá? E a gente tem um eixo aqui de crédito e um eixo de investimento, tá? E esse eixo de investimento que eu vou debater um pouquinho agora na sequência,
é um complemento importante da parte de crédito. Isso aqui, nessa parte da esquerda aqui de negócios, ela está interconectada, tá? Mas o que que eu queria trazer? Isso aqui é importante porque isso não é apenas uma meta da área SG de algum diretor específico, tá? Isso aqui faz parte, né, do que a gente chama de plano diretor do banco, tá? Então, a remuneração da nossa alta administração, ela depende sim do atingimento de várias dessas metas que vocês estão vendo aqui. Então, isso sim gera engajamento e isso levou digamos, hoje, lá o gerente ou o escriturário na agência, hoje ele tem meta para cumprir com relação a isso. Então, ele não é um compromisso apenas de um setor, tá? Então, isso aqui hoje permeia o banco todo, tá? E como que a gente junta a parte de investimento com a parte de crédito, por exemplo? A minha área aqui de finanças sustentáveis é responsável pela captação de recursos no exterior, tá? Nos últimos 2 anos, nós captamos mais de 30 bilhões de reais em recursos para investir em projetos sustentáveis, tá? É, Só em bonds, tá? Que são os títulos, né, distribuídos pelo banco no mercado de capitais, nos últimos 2 anos foi 1,5 bilhão de dólares, mas o banco em 2021 também já tinha emitido mais 500 milhões. Então nós já temos 2 bilhões de dólares emitidos em títulos sustentáveis. E a gente tem duas formas de fazer emissões, tá? A primeira delas é quando você capta o dinheiro e a gente chama de use of proceeds, o banco capta o dinheiro e depois ele reporta como que ele usou, né? Nós temos um framework que delimita lá quais são as áreas de investimento que o banco pode aplicar esse recurso, tá? E foi aqui que os 2 bilhões foram captados, né, com a temática. Então, nós nos comprometemos a aplicar o recurso da forma que está descrita no framework. Mas nós também, agora, desde o ano passado, temos um framework baseado em metas, tá? Nós temos 4 metas nesse framework. A primeira de crédito sustentável, a segunda de crédito agro, a terceira de redução de emissões de gases de efeito estufa e a quarta de diversidade na alta liderança, tá? Então, nós estamos falando aqui daqueles números que eu trouxe lá no começo, onde nós temos uma meta de 30% até o final desse ano. é, Isso já foi usado na primeira operação que a gente fez com o Citibank, que está aí de 50 milhões de dólares. E o que isso trouxe de diferencial para o banco? Ah, Caso a gente não cumpra essa meta, nós vamos pagar a mais em juros para o Citi. Caso a gente cumpra, a gente vai ter um desconto no valor que a gente paga por esse empréstimo. Tá? Então, hoje, a diversidade aqui no banco, ela obviamente é algo aspiracional da empresa, mas também é dinheiro na mesa nessas captações que o banco tem feito. Tá? E vai voltando um pouco para os bonds que o banco captou. Em 2023, nós emitimos um bond de 750 milhões de dólares. Tá? E ele foi inteiramente direcionado para empresas lideradas, microempresas lideradas por mulheres, tá? A gente teve 7% do valor que foi direcionado para energia solar e ali a gente não fez um recorte de gênero, mas nos 90 quase 93% restantes, tá? Que equivalem a 3 bilhões 450 milhões de reais, foi inteiramente direcionado para mulheres empreendedoras, tá? Isso beneficiou mais de 30 mil empresas, tá? E aí você, né, com essa quantidade grande de empresas, você vê que foi um ticket médio não muito elevado. Então, são empresas realmente pequenas, tá? Foi 114 mil a média dos valores desses empréstimos. E essas empresas, elas geram 325 mil empregos no país, tá?
Então, essas pequenas empresas, elas estão, a gente fez um retrato delas, quem são elas, onde elas estão, a gente tem um reporte público no nosso site de RI, mostrando a distribuição geográfica delas, que não foge muito dos parâmetros econômicos de cada região. Então, obviamente, o Sudeste teve mais, mas a gente teve um volume expressivo no Nordeste, no próprio Centro-Oeste. E essas empresas, elas são basicamente pequenas empresas do setor de comércio, tá? Temos algumas pequenas indústrias, o setor de transportes também chamou um pouquinho a atenção, porque teve um número grande de empresas de transporte lideradas por mulheres. Se eu não me engano, das 30 mil, foram cerca de 750 empresas nesse setor, tá? Então, mas ele tem, assim, a grande maioria desses negócios são de varejo, né? De pequeno varejo ou serviços, né? De varejo, tá? E uma coisa interessante que a gente começou a observar, porque a gente passa a monitorar essas empresas e esses empréstimos, foi que em menos de um ano, tá? A gente colocou um ano aqui porque a gente pegou um recorte de 23 e outro no começo de 24. Em menos de um ano, a gente somou o faturamento das empresas na época em que elas tomaram o crédito e a gente somou o faturamento dessas 30 mil empresas na virada para o ano seguinte, tá? Então, em menos de um ano, a gente viu que aumentou 5% o faturamento dessas empresas total, né? Na média, obviamente. Tá? Só que a gente estima que esse faturamento tenha aumentado mais porque boa parte dessas empresas, tá? Cerca de 30% dessas empresas ainda não tinham atualizado seus cadastros, então a gente não sabe se ela realmente manteve o mesmo nível de faturamento ou se, né, efetivamente ela não tinha atualizado e por isso a gente não percebeu um aumento, tá? Então isso mostra que esse apoio ele é extremamente importante para o desenvolvimento dessas empresas né, e um suporte a esses milhares de empregos que essas empresas geram, tá? Por fim, o banco tem alguns produtos também direcionados para mulheres, tá? Não só para mulheres, mas também outras minorias, né? Como vocês viram lá atrás, um dos nossos compromissos é alocar recursos para fundos de investimento sustentável. Tá? O que que é isso? A gente disponibiliza produtos para que o nosso cliente do varejo, né, por exemplo, como pessoa física, possa investir em projetos sustentáveis, né, de forma bastante fácil e a partir de pequenos valores, né? A gente tem fundos onde você consegue investir a partir de um centavo, tá? E um desses fundos, ele investe num ETF que o banco lançou em agosto de 23, que é o Diver 11, tá? Esse ETF ele busca seguir o benchmark lá do índice IDiversa da B3. E esse índice de IDiversa da B3, ele foi um KPI que a B3 tomou um recurso, se eu não me engano, em 2022, similar a esse que eu citei do Citi, que o Banco do Brasil pegou com o Citi. A B3 emitiu um bond no mercado e se comprometeu lá com diversidade na liderança e com a criação de um índice de diversidade para a Bolsa do Brasil. Tá? O Banco do Brasil hoje é a empresa que tem maior peso dentro desse índice, tá? E o banco criou esse ETF para que as pessoas possam investir em empresas que têm bons índices de diversidade e boas políticas de diversidade também, tá? Então, hoje, nesse fundo, são cerca de 70 milhões de reais, tá? E o total de fundos IF do banco já alcança 4,1 bi. O que que a gente percebeu? A gente lançou um fundo de sustentabilidade e esse fundo ele compra bonds, tá, debêntures de empresas brasileiras que são classificadas como verde ou sociais, tá?
e a gente teve que suspender por um momento, suspender a comercialização desse fundo, porque a gente não tinha mais papel, a gente não tinha mais capacity, não tinha mais papel verde sustentável disponível no mercado, tá? Então, isso, assim, por um lado, óbvio, nos preocupava, porque a gente quer continuar crescendo, mas, por outro lado, nos mostra que tem um espaço muito grande. As pessoas querem investir em sustentabilidade, elas têm interesse em promover essa agenda, ah, e isso abre oportunidades, né? Então, o banco captou 32 bi lá né, no mercado internacional, mas a gente também ajuda os nossos clientes a captarem, né? Seja internamente ou até externamente. Errando, tá bom? Desculpa te interromper, mas eu preciso Tá, pedir para você. ok. Só esse slide aqui, já estou finalizando. É, Tá. Bom, e indo adiante um pouco, a gente também tem linhas de crédito, a gente está lançando o FCO Quilombolas, que também vai ter um enfoque, além da população negra em geral, vai ter um enfoque em mulheres também. A gente já tem o Pronaf Mulher há alguns anos, e aqui a gente teve uma experiência interessante. A gente lançou um hub de bioeconomia em Belém e outro em Manaus, para promover negócios com pequenos produtores que vivem do extrativismo e da agricultura, né, do que a gente considera produtos de bioeconomia. E lá um desafio enorme em termos eh, de acesso a crédito. São pessoas desbancarizadas, são pessoas que têm pouca assistência técnica disponível, e dentro dessas captações que a gente fez, a gente buscou recurso não reembolsável também para promover essa assistência técnica lá na região. E num desses eventos de assistência técnica, inclusive o Ministério do Meio Ambiente estava presente. Num desses cursos que a gente foi promover lá, a gente percebeu que não tinha mulheres né, presentes. E o diagnóstico foi: olha, as mulheres precisam cuidar das crianças, não tem com quem deixar as crianças. No segundo curso que a gente foi fazer, a gente providenciou cuidadores para as crianças. Então, e a gente já viu quase 50% do público formado por mulheres. Então, assim, isso mostra que não basta só a gente oferecer crédito, a gente né, fornecer condições para que as empresas tomem crédito, mas a gente precisa, eu acho que como sociedade, ir muito além. A gente precisa criar oportunidades de forma muito mais estrutural do que só dizer, ó, tá aqui a linha de crédito, toma, tá? Então, lógico, nosso trabalho é oferecer esse crédito, mas assim, como sociedade, a gente precisa fazer mais para que efetivamente se criem oportunidades de independência, e é isso que gera, no fim das contas, igualdade entre, né, de gênero e de raça, tá? Acho que, em resumo, desculpa ter me estendido um pouco demais, mas são muitas iniciativas e a gente. é, e às vezes até fica um pouco difícil de trazer de forma bastante resumida isso. Obrigada, Vilmar, mas foi excelente. Passou um pouquinho sim do tempo, a próxima mais pode acontecer. E vai ter mais para o debate também, né? Que vai ter os comentários das debatedoras. A gente já conta aqui com a Josi, que é do Ministério das Mulheres. Então, agora nosso time de debatedoras está completo. Vou passar para a Luciane, que também vai ter de 10 a 15 minutos. A Luciane, que é do CIS, que é uma das entidades promotoras dessa oficina, parte do Comitê Consultivo da Sustentabilidade, e vai trazer para a gente como os setores da construção civil, saneamento, destinação de resíduos, energia elétrica podem contribuir para a redução de desigualdades no Brasil com esses enfoques de gênero e raça. Então, vai lá, Lu, coloca. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Obrigada às nossas debatedoras, aos nossos expositores por colocarem essas boas práticas aí fronteiriças, né? Avançando aí, rompendo paradigmas excludentes no setor financeiro das minorias, né? A Renata falou no início, achei interessante ela lembrar disso. A nossa taxonomia ela é sustentável e, portanto, ela inclui objetivos sociais. E os objetivos sociais da taxonomia
são redução de desigualdades de gênero, raça, socioeconômicas e regionais. Mas, nessa primeira etapa, se priorizou desigualdades de gênero e de raça. O que eu vou falar tem mais a ver com desigualdades socioeconômicas do que as outras classes de desigualdade, mas eu queria pontuar, como a gente sempre pontua, quem trabalha com sustentabilidade sabe que o que eu estou falando é verdadeiro. Todos essas categorias elas estão entrelaçadas, né? Há estudos da Organização das Nações Unidas, há vários estudos demonstrando que quando você transforma a vida da mulher negra, normalmente numa sociedade, você transforma essa sociedade, você cria oportunidades para todos. Então, quando a gente está falando de desigualdade social, socioeconômica, a gente está falando de desigualdade de gênero, né? Nós acabamos de passar pelo Dia da Mulher, a gente sabe que a mulher ganha menos para as mesmas funções, o negro ganha menos para as mesmas funções, o negro e a mulher, os negros e pardos e as mulheres têm menos oportunidades de ascensão sobretudo no setor privado, mas em alguma medida no setor público também. Quando a gente pensa em concurso público, não é assim. As mulheres, às vezes, são até maioria, dependendo da carreira. Mas quando a gente fala em ascensão dentro da carreira, eu sou da área jurídica originalmente, a gente tem números evidentes, né? As mulheres entram em maioria no concurso. Quando chega no tribunal, qual é a proporção de mulheres? No Supremo Tribunal Federal temos uma, por exemplo, no máximo já tivemos duas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, as oportunidades de ascensão nunca são as mesmas. Então, a gente está falando de desigualdade socioeconômica, a gente está falando de desigualdade de gênero e de raça. E no Brasil, a gente está falando também de desigualdade regional, né? Eu vou falar o exemplo do saneamento, que não me deixa mentir. Além desses setores que a Renata mencionou, eu resolvi, quando preparava a minha apresentação, incluir mais dois, tá? Incluir agropecuária, florestas e pesca, porque é um setor super importante para a economia brasileira e a gente tem visto na proposta elaborada até agora pelo governo que não está havendo um tratamento, muito pelo contrário, ela está muito focada em commodities que são tradicionais do agronegócio exportador e muito pouco foco na agricultura familiar. Então, quando a gente está falando do setor agrícola, agro-silvopastoril, a gente também está falando de desigualdade social, de desigualdade regional, e é preciso ter um tratamento diferenciado para a agricultura familiar, né? Diferenciar entre pequenos, médios e grandes produtores. E no setor de pesca também diferenciar a pesca artesanal da industrial. No caso do setor de construção civil, a proposta elaborada, ela não tem nada de errado com ela inclui uma série de atividades relacionadas à construção e reforma de imóveis para melhorar a eficiência energética. Isso inclui as habitações de interesse social, mas num país em que 8% da população não tem onde morar, não estamos falando de moradia inadequada, 8% não tem onde morar, não tem qualquer espécie de moradia. A gente tinha que falar, se é uma taxonomia que é sustentável, ela inclui objetivos sociais, a gente tem que falar do déficit de habitação e tem que incluir na taxonomia a habitação para a população de baixa renda. No caso de água e esgoto, em que a gente tem aí ainda um déficit de atendimento na água e muito maior no esgoto, sendo que as regiões norte e nordeste, o déficit de água e esgoto é o dobro das regiões sul e sudeste, é o dobro. A gente também tem que falar disso no setor de água e esgoto. A proposta inicial colocada em consulta pública está muito voltada para eficiência hídrica, que é um problema super importante de ser abordado e a gente não tem nada absolutamente contra, mas a gente quer acrescentar, porque existe um percentual muito alto de vazamento na rede de distribuição de água no Brasil. Então, isso realmente tem que ser endereçado, até porque o risco climático físico mais relevante que existe no Brasil e em muitas outras partes do mundo é a escassez hídrica. Então, a gente não pode se dar o luxo de ficar desperdiçando água na rede de distribuição. Mas, ao mesmo tempo, é preciso avançar nos sistemas descentralizados. E a gente tem a alegria de já ter visto que na versão publicada dia 17 de fevereiro, na segunda versão, na segunda etapa da consulta pública, há várias das nossas propostas em relação a sistemas. Não sei se só a gente propôs, mais gente pode ter proposto, mas nós propusemos para o grupo técnico a inclusão de sistemas alternativos ou descentralizados de água e esgoto, e para esgoto foram incluídos vários que são essenciais para levar água e esgoto para populações periféricas. Quando eu falo populações periféricas, estou falando tanto populações isoladas na área rural, em que não é viável economicamente você levar a rede pública de esgoto convencional até eles, quanto de populações
periféricas no meio urbano também, que não é viável tecnicamente, por causa da topografia, levar a rede pública de esgoto até eles. O exemplo clássico são as favelas em morros. Então é preciso recorrer aos sistemas alternativos ou descentralizados de água e esgoto, que tem um custo mais baixo, inclusive, do que a rede pública convencional. Em relação à destinação de resíduos, também existe um percentual alto da população que não tem ainda acesso. Não estamos nem falando do problema do lixão versus aterro sanitário. A gente tem uma parte da população que não tem coleta. De novo, quando a gente fala de favelas, não tem coleta de resíduos. Então, é preciso, se a taxonomia é social e o setor de destinação de resíduos está incluído, é preciso levar essa situação em consideração. É preciso levar em consideração as condições de vida dos catadores, as condições de trabalho dos catadores. Energia elétrica, a gente tem áreas na região amazônica com cerca de 1% da população brasileira ainda sem luz, não tem qualquer forma de energia. É preciso levar isso em conta. É preciso levar em conta também que para uma parte da população brasileira pagar a conta de luz compete com o pagamento de comida, né? A situação de pobreza energética tem um peso muito grande no orçamento familiar. E é preciso também no setor de transportes pensar naquela parte da população, naquela grande parte da população brasileira que depende do transporte coletivo e que precisa dele, precisa de um transporte coletivo de qualidade para se deslocar. Então, vamos começar aprofundando isso para o setor agrícola. Como é que eu estou de tempo, Renata? Você está no mudo. Acho que deve ter ido uns 5 minutos, né? Você tem 6 minutos. Certo. Para o setor agrícola, a gente propõe, dentro de uma visão que, inclusive, estava dita pelo governo no plano de ação da taxonomia que seria adotado para o setor agrícola, uma visão dos tons de verde. Só que a gente propõe que essa visão dos tons de verde seja baseada justamente no fato de haver um benefício social agregado ao benefício ambiental e climático. Então, a gente propõe que as atividades elencadas na taxonomia, quando forem destinadas para agricultura familiar e para pesca artesanal, sejam consideradas verde escuro, quando destinadas médias, pequenas propriedades, e aí usa-se o conceito definido na legislação brasileira, sejam consideradas verde médio, e quando destinadas a médias e grandes propriedades, vale também para a piscicultura, que sejam consideradas verde claro, tá? Então, para que sejam priorizadas atividades com benefícios climáticos, ambientais e sociais ao mesmo tempo. Para a construção civil, a gente propõe que as medidas que beneficiam, mesmo que tenham esse caráter de eficiência energética, geração local de energia renovável, né, como energia solar, para habitações de interesse social, quando você conjuga o benefício climático com o interesse social, seja considerado verde escuro, tanto para empreendimentos residenciais, quanto para empreendimentos comerciais, quanto para residências. Atividades também relacionadas à construção ou reforma de moradias de interesse social, ou novas moradias em razão de adaptação, né, os deslocados climáticos, os refugiados climáticos, em razão de adaptação às mudanças climáticas, também devem ser consideradas verde escura. Esses últimos itens não estão incluídos na taxonomia. A gente está propondo a inclusão, atividades relacionadas à construção ou reforma de moradias de interesse social, e a construção ou reforma de moradias em razão de adaptação às mudanças climáticas. A gente propõe a inclusão de usos de materiais de construção sustentáveis que não estavam incluídos, e a gente propõe que aquilo que já está na taxonomia, na proposta do governo, seja considerado verde claro. Em relação à água e saneamento, água e esgoto, perdão, saneamento inclui os dois conceitos, abastecimento de água e esgotamento sanitário. A gente também propõe que sejam conjugados os objetivos sociais, né? Então, quando o foco for apenas a eficiência hídrica, a eficiência do sistema de tratamento de esgoto na rede pública já existente, a gente propõe que seja verde claro. Obras que estendam a rede pública convencional de água ou de esgoto à comunidade que não tinha acesso a esses serviços, também verde médio, porque isso é mais simples de ser feito. E obras que envolvam a implantação de sistemas alternativos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário
para famílias ou comunidades que não tinham acesso a esse serviço, que isso seja considerado verde escuro. Então, sempre o aspecto social como diferenciador. Em relação ao setor de destinação de resíduos, a gente está sugerindo alguns pontos relativos às condições de trabalho dos catadores também, para tornar mais digno, digamos assim, inclusive em razão das mudanças climáticas, né? É uma das atividades, por ser exercida ao ar livre, bastante expostas aos extremos climáticos. Também as condições de trabalho nos barracões, nas áreas de triagem, devem ser melhoradas, o registro dos catadores no Registro Nacional de Catadores, que muitos não possuem, e acesso ao fundo de trabalho decente, além de pontos de entrega voluntária para facilitar esse trabalho deles. Em relação ao, ao setor de eletricidade e gás, a gente também propõe que medidas que levem energia para a população que não tinha acesso a esse serviço sejam consideradas ali verde escuro. Também propõe um item que não constava na taxonomia e que é relevante para a população de baixa renda, que é a questão da energia para cocção. Na África e em algumas regiões do Brasil, isso ocorre na Bahia. O desmatamento, muitas vezes, em regiões da Bahia ele é impulsionado pelo consumo de lenha, tá? É impulsionado pelo consumo de lenha em fogões com muito baixo, um grau muito baixo de eficiência, sendo que existem energias renováveis, existem formas de reformar esses fornos e torná-los mais eficientes, reduzindo esse consumo de lenha. É preciso olhar para as necessidades dessa população, que é uma população que não consome gás, o gás de cozinha que a gente consome nos centros urbanos. Então, a gente também propõe isso porque tem um benefício climático e um benefício social evidente, redução de custo também para essas famílias. A gente propõe que isso seja incluído. E vou deixar de falar dos outros aqui que são mais climáticos, até pela questão do tempo. Por último, em relação ao setor de transporte, a gente defende que obras que levem, primeiro, transporte coletivo, transporte metroferroviário urbano de qualquer natureza, né, sobretudo do VLT, que a gente defende bastante, e obras relacionadas à mobilidade ativa, que vale para todas as classes sociais, mas acaba que as classes com renda menor usam mais, né? Toda a estrutura de mobilidade ativa, calçadas seguras, ciclovias seguras, bicicletários, sistemas de compartilhamento e integração digital dos patinetes, etc. Tudo isso seja considerado verde escuro para ser priorizado aí no desenvolvimento das atividades que passam a ter mais acesso a capital pela sua inclusão na taxonomia. Bom, eu convido todos nesse momento para quem quiser saber mais. Eu só dei um gostinho, né, a parte social das propostas da CIS. Quem quiser saber mais, daqui uma semana a gente tem um lançamento de um policy brief em que a gente vai lançar todas as nossas contribuições para a taxonomia sustentável brasileira para todos os setores, tá? É isso, espero ter cumprido meu tempo. Não, cumpriu sim, Lu, cumpriu na risca. Foi perfeita. Bom, então, dando sequência aqui às nossas debates, a gente tem três exposições que dão muito pano para manga. E eu vou chamar aqui agora as debatedoras, primeiro a Tatiana Silva e depois a Josi, e com a missão delas fazerem comentários a respeito das exposições que foram feitas, evidentemente a partir dos seus locais de atuação, né? E nesse comentário, se for possível, eu gostaria que vocês duas além de vocês avaliarem mesmo, acho que essa é uma palavra, não que as pessoas e as apresentações estejam aqui em avaliação, mas o que está em avaliação é a contribuição para a taxonomia. É se o que a gente tem hoje proposto para a taxonomia sustentável brasileira, nesse quesito das finanças e com vistas à redução das desigualdades socioeconômicas de gênero e raça, é suficiente ou não é suficiente. E, além disso,
também, se possível, que comentassem sobre o índice, que a gente tem um índice proposto, e se vocês têm visto esse índice como suficiente, ou se ele dá para melhorar, ou se ele realmente saiu muito melhor do que a encomenda. Seria importante ter essa avaliação de vocês, duas aqui. Então, vou passar aí para a Tatiana, que vai ter aí de 5 a 7 minutos para comentar. Depois a gente vai abrir também. E eu vou passar primeiro para a Tatiana, porque ela falou que ela está com problema de horário, tá? E depois a gente dá sequência para a Josi. Tudo bem? Tudo bem. Gente, bom dia mais uma vez. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Jess, pelo convite, pela iniciativa aqui da oficina. Acho que é um momento muito importante a gente socializar a taxonomia, trazer esse debate, né, cada vez mais próximo das nossas áreas de atuação, dos diferentes setores que vêm fazendo esse diálogo. Queria agradecer também pelas apresentações muito enriquecedoras. Eu sou Tatiana J. Silva, eu sou diretora de avaliação, monitoramento e gestão da informação no Ministério da Igualdade Racial, e tenho acompanhado, né, tenho tido essa oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da taxonomia e a inclusão específica da questão do índice de gênero e raça, né, com atenção à questão de territorialização, de desigualdades regionais. Nós vamos inaugurar aqui na taxonomia brasileira o primeiro índice que trata da questão racial. Então, a gente já tem alguns índices sociais, tem índices que tratam do debate de gênero, mas é a primeira vez que a gente vai trazer essa questão racial. Isso não é por acaso. Eu gostei muito quando o nosso colega, né, o nome do BB, falou sobre a questão da intencionalidade, né, que é reportada aí pela presidente da instituição. Enfrentar o racismo, enfrentar as desigualdades raciais, ela exige intencionalidade, né? Como a Angela Davis fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E antirracismo exige intencionalidade, exige a gente ter estratégia para avançar, localizar, mapear, desnaturalizar as desigualdades e avançar no seu aperfeiçoamento e nas suas correções. Então, acho que é esse esforço que o índice, né, o índice e o nosso grupo, dentro da taxonomia, procurou fazer, trazendo as áreas para debate, para estimular essa desnaturalização das desigualdades e essa intencionalidade, trazer para as empresas, tanto as que vão estar submetidas à taxonomia, mas outras que vão poder tomá-la como parâmetro, especialmente quando a gente fala aqui de pequenas e microempresas, falar também da questão do microcrédito, disso ser um fomento, né, que esse fomento ele também vem acompanhado, e essa orientação também desse debate, né? Tanto na ponta, como a empresa vai lidar com suas próprias questões relacionadas à promoção de igualdade de gênero e raça, mas também como esse crédito, esses serviços financeiros, eles chegam a partir desse recorte aqui, como foi apresentado. Então, o índice de equidade de gênero e raça, ele tem as sessões de governança, exatamente para discutir como isso está localizado na própria empresa, a questão da representatividade, como o planejamento estratégico, o acolhimento das pessoas, né, vítimas das denúncias de racismo, como pensar o centro, né, da operação da empresa está relacionado com a questão racial e de gênero e raça. Principalmente quando a gente entende que pensar em igualdade racial, ela não se restringe a pensar em políticas focalizadas, né? Acho que as políticas focalizadas elas são fundamentais, elas nos trouxeram até aqui, elas são ainda hoje essenciais, mas quando a gente está falando de igualdade racial, eu estou falando de todas as políticas, como própria discussão da taxonomia nos ajuda a entender, elas são promotoras, potencialmente promotoras de igualdade racial, mas, infelizmente, muitas delas, principalmente as que são consideradas colorblind, né, que não tem nenhuma... são consideradas neutras em relação à questão racial, muitas vezes ela invisibiliza as desigualdades que ela mesma provoca, ao estigmatizar grupos, a não
monitorar o acesso, que muitas vezes é desigual, inclusive quando a gente está trabalhando em políticas de gênero também. Se a gente trabalhar gênero achando que atender mulheres, eu estou atendendo, consequentemente, a população negra, nós vamos incorrer também em agravamento de desigualdades. Se a gente trabalha políticas para a população pobre, para a população vulnerável, sem ter um recorte específico, um olhar específico, para entender que, mesmo dentro dos mais vulneráveis, mesmo dentro do público de mulheres, se a política não tiver essa intencionalidade, ela vai continuar reproduzindo ainda desigualdade dentro dos desiguais, né, dentro da sociedade. Então, esses elementos são fundamentais. O índice, então, retomando, ele tem a seção de governança, a relações com pessoas trabalhadoras, com pessoas e organizações terceirizadas e fornecedoras, a relação com pessoas e organizações consumidoras e clientes, e a relação com a comunidade. Né? Não vai dar para explorar cada uma das seções, mas para mostrar, e aí talvez trazendo um pouco da reflexão que a Renata trouxe, nós temos encarado ele como esse elemento mesmo de intencionalidade, que um mínimo, né, umas condições mínimas para que a empresa possa começar a se organizar e se aperfeiçoar. Tanto que a visão do índice pensa primeiro um momento de um alinhamento, um letramento, né, uma conscientização para que possa ir se aperfeiçoando e avançando em cada um dos itens. Queria dizer que, dentro das apresentações, aí fazendo um pouco aí de comentário sobre cada das apresentações, destacar, né, que o próprio Diese tem uma publicação mais antiga, né, não sei se tem atualizada, sobre os acordos coletivos, né, com cláusula de gênero e raça, que eles são fundamentais também para entender isso, e acho que se alinha bastante com a questão da taxonomia, como é que as organizações, as empresas e os trabalhadores também estão se organizam e estipulam que, dentro das suas organizações das relações de trabalho, esses elementos sejam considerados. Em relação à questão do fomento, eu acho que, tanto falando aí no caso, né, tanto do bebê, como a experiência muito interessante aqui do governo do Paraná, que é muito importante que a gente tenha, para todos esses casos, eu acredito que vocês devem ter isso também, dados desagregados por essas populações, né? Tanto mesmo dentro do público de mulheres, mesmo dentro dos outros públicos, né, que foram apresentados aqui, esses dados desagregados por raça também, mesmo quando a gente trabalha com gênero. Às vezes eu falo assim que a gente hoje tem um acesso, né, de dados desagregados muito grande, mas muitas vezes a discussão sobre raça e gênero também não passa da página 3 ou 4. A gente tem vários diagnósticos sobre essa discussão. Quando chega no cerne da política, no desenvolvimento da política, aqueles elementos são abandonados. Né? A gente está, ok, sabemos que são as desigualdades, então por isso que é importante a gente ter políticas focalizadas, mas também pensando na interseccionalidade. Que mulheres são essas? Né? Como essas mulheres estão acessando, essas oportunidades estão sendo acessíveis para as mulheres no campo, as mulheres da cidade, para mulheres de todas as faixas etárias, para mulheres jovens também, para mulheres com empreendimentos, né, mais mulheres maior faixa etária, para mulheres negras, para mulheres quilombolas, para mulheres ciganas, né, para os públicos também estão sendo adotados, os tipos de empreendimento. Em relação à questão do banco, então, eu queria entender mais sobre como se possível, a política de fomento, né, do governo do Paraná, ele tem também trazido esses recortes. Em relação ao Banco do Brasil, acho que, além de trazer essa diversidade, essa grande dimensão em termos de produtos financeiros, né, eu acho que abre um novo leque, um novo mundo de possibilidades também de indução, de estímulo às empresas
a pensar na perspectiva de diversidade, atrelada a esses recursos financeiros, eu acho que traz um elemento, vamos dizer assim, de convencimento, né? E de estruturação muito positivas, porque eles estruturam a ação, né, a partir dessa articulação, mas também acho que a sua apresentação nos mostra esse caminho do dinheiro, né? Então, como também a gente trabalhar essa discussão racial e a discussão da interseccionalidade dentro dessas diferentes fases e momentos em que até que o capital chegue efetivamente na mão do público que a gente quer também, que consiga acessar, né, porque estão em minoria no acesso, na formação de empresas, no acesso a capital, mas também quais são as outras estratégias de incidência ao longo dessa cadeia, né? Que vem desde os grandes, né, grupos que aportam os recursos nas instituições financeiras, como essas instituições repassam, como os agentes lá na ponta compreendem essa política e traduzem ela para os empreendedores, a população, eu acho que traz esses elementos de uma forma muito importante, esclarecedora. E fiquei também curiosa de conhecer mais sobre o fundo, o FCO Quilombola, né? E também saber o que é o FCO. E também sobre a apresentação aqui que a Luciane, né, nos traz sobre diferentes áreas, né, sustentáveis. Também queria compreender como os recortes que vocês trazem tão bem, e essa classificação, acho que é muito didática, né? Muito a gente visualiza aí a partir desses diferentes níveis, né, de quão verde nossos setores e as atividades na área de saneamento, construção podem ser, mas também como o que é que vocês têm pensado para garantir que esse esforço também atinja a população negra, a população quilombola, as populações as comunidades tradicionais aí de uma forma ainda mais equitativa rumo ao desenvolvimento sustentável. Obrigada, gente, porque é muita coisa para falar, e também, por fim, dizer que tudo isso está muito alinhado com a proposta que o governo brasileiro tem apresentado, da inclusão de um novo ODS, né, do ODS 18, de igualdade étnico-racial, e como não só as propostas, como a própria taxonomia e as estratégias que vocês apresentaram aqui podem ser vistas também aí como respostas do governo da sociedade brasileira ao desafio, né, que foi assumido pelo governo brasileiro de implementar a agenda de desenvolvimento sustentável com foco na igualdade étnico-racial a partir do ODS 18. Então, obrigada e parabéns pelas apresentações. Foi muito estimulante estar aqui com vocês. Obrigada a você, Tati. Obrigada demais mesmo, como sempre. Vou passar para a Josi agora, para ela também fazer as considerações dela a partir aí do Ministério das Mulheres. Bom dia a todos e todes. Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês, compartilhando dessa experiência. Saudar aqui a minha companheira de bancada, Tatiana Dias, com quem a gente tem sempre conversado e trabalhado junto na construção desse índice da taxonomia, dizer assim que não deixa de ser um momento, não deixa de ser inovador e ousado fazer essa construção, principalmente quando você vem num cenário de um país tão desigual como o Brasil, e você ir construindo, ter a ousadia de dirimir essas desigualdades, né? São as desigualdades de gênero, são as desigualdades sociais, como um todo, são as desigualdades regionais. Eu sou da região norte do estado do Acre e sei o quanto que a gente sofre também com essas desigualdades. Então, dizer que como que a gente tem, como que é tão desafiador
que é para a gente tornar o que é invisível visível, né? Que é o que a gente quer mudar, que é justamente o que é invisível? É a história da construção da luta em que envolve as mulheres, né? É a história mesmo, ela de uma certa forma, ela omite a participação das mulheres, seja na construção de todos os momentos históricos, mas que sempre teve participação ativa, e quando você passa a fazer um olhar, fazendo o recorte de gênero e de raça, né, aí é que você vê o quanto mesmo que essas histórias elas se tornam invisíveis, e essa contribuição das mulheres também se torna cada vez mais invisíveis, né? E o desafio é como que a gente vai transformar isso, né? Então, são passos que são dados lentamente, mas são passos importantes que estão sendo dados, né? E que a gente precisa estar juntos nessa missão. Então, o Ministério das Mulheres se viu assim, primeiro como um desafio muito grande de estar participando da construção desse índice, né? Você tem um olhar um olhar bastante amplo para todo o conjunto da sociedade brasileira, de um país, e ver como que poderia dar nesse período, né, essa contribuição. E a gente não pode iniciar um debate falando de desigualdades sem falar no que na questão que atinge a maioria das mulheres, que primeiro é essa invisibilidade do trabalho que é desenvolvido, que a gente às vezes dá vários nomes, que é a questão do terceiro turno de trabalho, que são as tarefas domésticas, que é também o que muitas vezes impedem as mulheres, né, de fazer ou de estar almejando ou indo atrás de cargos de crescimento profissional, porque ela está sempre dedicada às tarefas do lar, seja tarefas com os filhos, depois as tarefas ao cuidado com os idosos, mas sempre sem ter aquela divisão, né, do trabalho doméstico que é necessário fazer com as demais pessoas que fazem parte da unidade familiar. Então, esse é um dos diferenciais. Hoje mesmo, ainda pensando, né, no que trazer para cá, estava ouvindo um podcast e aí estava falando exatamente que a maioria das mulheres, o grande número de mulheres que são mães solos hoje no Brasil, né? Então, assim, quase 50% dos lares são chefiados por mulheres, né? E eu sou uma dessas mulheres, né? Que sou mãe solo e que sou chefe de família, e que cuido de casa, cuido de filhos e também tento ser profissional, estudante, me cuidar. Então, assim, são muitos pratos para você equilibrar, e quando você tem, principalmente as crianças, que ainda são menores de idade, que requer uma atenção, a mulher finda renunciando aos seus próprios sonhos para poder ter que trabalhar, pensar no sustento dos filhos, na escola, e aí, né? Depois é que ela pensa. Então, nós mulheres, nós temos essa característica muito, acho que pela questão mesmo maternal. Então, por isso que a gente tem, então, dentro de uma construção de um índice de desenvolvimento, sem a gente dar prioridade ou olhar para a questão do cuidado, da política de cuidado, fazer com que quem emprega
as empresas e os setores da sociedade vejam isso como importante para que a gente possa iniciar a questão de diminuir essas desigualdades, né? Então, também a outra questão que eu quero colocar diz respeito à questão da igualdade salarial. Hoje no Brasil, a hoje a gente sabe o quantas mulheres enfrentam essa desigualdade. As mulheres ganham o quê? Até 75% apenas de um salário para ocupar o mesmo cargo que o homem, e quando você faz esse recorte, né, que coloca esses números em relação à questão das mulheres negras, elas recebem menos ainda para fazer o mesmo trabalho. Então, isso pode parecer utópico, mas nós já temos leis, nós já temos uma lei para a igualdade salarial, nós já temos alguns passos que já foram dados para esse fortalecimento e uma construção de um índice que visa a desigualdade tem que levar em consideração essa questão da igualdade salarial. As empresas elas têm que ser cobradas e começar a ver isso como um processo natural e não fazer isso porque haverá uma cobrança a elas mais na frente, mas que tenha essa consciência de que as mulheres são tão capazes e podem também trabalhar como sem ter esse comparativo em relação ao sexo masculino. Então, só para colocar aqui um número, né, que diz respeito à vulnerabilidade, que no Brasil as mulheres negras recebem 50,2% menos que homens brancos, e tem maior probabilidade de estar em empregos informais ou precarizados. Então, isso é uma realidade que a gente trabalha para que a gente possa mudar. E a gente construir um índice que não olhe para essas vulnerabilidades, né? Então, assim, se a gente tem esperança de fazer mudanças, né, então tem que olhar para todos esses números, para essas vulnerabilidades que temos hoje no país. E fechando, já vi. Já fechando, né, também vendo sobre as apresentações, que vou falar aqui da área rural e dos programas que tem de investimentos e de fomento para a questão do empreendedorismo da mulher. A gente ainda tem um desafio muito grande, que é diminuir um pouco essa parte da burocracia para que as mulheres possam ter um acesso mais facilitado. Por exemplo, a gente tem o colega do Banco do Brasil apresentou a questão do Pronaf Mulher, mas nem todas as mulheres conseguem ter o acesso ao Pronaf Mulher por questões burocráticas, porque às vezes a terra ainda está no nome do companheiro, do marido, o marido pegou já um financiamento, precisa ter uma série de documentos que precisa estar no nome dela, e às vezes ela não está mais nem com o companheiro, mas continua trabalhando com a terra, mas não consegue ter esse financiamento. Então, são olhares, são questões que devemos ter um olhar carinhoso para resolver essas questões de que as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres do campo, tanto reivindicam, para que elas possam ter mais autonomia para o acesso a créditos, para que elas possam desenvolver e ter uma autonomia econômica, porque é justamente para fugir um pouco dessa questão da violência das mulheres, da violência nos lares, que a maioria das mulheres enfrenta cotidianamente essa insegurança e essa violência
que tanto nos aflige. Por isso que nós estamos aqui, quanto Ministério das Mulheres, com a campanha do Feminicídio Zero. Também é uma campanha que o índice deve olhar, porque as mulheres estão perdendo as suas vidas, meninas estão perdendo as suas vidas, e é uma realidade que a gente precisa mudar. Então, a gente não vai conseguir ter um índice de desenvolvimento, um índice igualitário, se a gente também não olhar para a questão da violência contra as mulheres, e isso é uma responsabilidade de todos nós. Obrigada. Rose, obrigada a você e desculpa ter que ficar aqui controlando aqui um pouco o tempo. É ruim com todos vocês, porque todo mundo tem bastante coisa para falar, né? A gente tem perguntas aqui, já tem pessoas que se manifestaram no chat para fazer perguntas, então eu queria refazer essa solicitação para quem gostaria de fazer perguntas, comentários e colocações. Também lembrar que já são 11 horas, a gente não tem intenção de estender por demais o tempo, porque as pessoas vão marcando as suas outras agendas e aí prejudica. Mas vamos lá, Luciana, ela mesma que tinha perguntado já no chat. Luciana, você pode se apresentar e fazer sua pergunta? Ei, bom dia a todos. Me chamo Luciana, sou da Rede Vozes Negras pelo Clima, que é uma rede de 11 mulheres, com 9 estados, né, brasileiros e de 3 biomas. Então, a gente é uma rede de mulheres negras que procuramos fazer incidência, tanto no cenário nacional e internacional, partindo do olhar do racismo ambiental e também buscando fazer capacitação para colocar a mulher nos lugares, né, de tomadas de decisão, principalmente mulheres negras e quilombolas. Então, assim, primeiro, parabéns, assim, adorei as apresentações, vem muito de encontro, né, do que a gente busca quanto mulheres negras, como corpos que estão aí no ativismo. Então, assim, eu marquei 3 perguntas, e eu gostaria de saber se e são perguntas para as 3 apresentações, e eu gostaria de saber se eu posso fazê-las, e aí eles respondem, ou se eu tenho que fazer uma de cada vez. Pode fazer tudo de uma vez. Ok, primeiro assim, Loise, parabéns, assim, adorei conhecer o Banco das Mulheres. Eu sou da comunidade, né, da Foz do Rio Doce, aqui do Espírito Santo, eu sou capixaba, estou falando do Espírito Santo, e nós temos um banco comunitário. E daí, Loise, eu gostaria de entender, quando você trouxe assim que a única regra é ser mulher, como é que fica essa questão também das mulheres trans, né? Se vocês têm uma política para o público que está na diversidade, LGBTQIA+, assim, se é uma coisa que está dentro do sistema de governança desse banco. O banco comunitário, para nós, ele é uma ferramenta de... Ele é uma ferramenta que movimenta toda a nossa economia de base, porque a nossa economia é de base solidária, é de base criativa. Então, assim, como é que vocês diferenciam nesse contexto o que é um banco comunitário e como é que é um banco da mulher? Então, essa é a minha só uma pergunta para a Loise. Para Vilmar, né? Adorei essa questão das linhas de crédito, da bioeconomia. Gostaria de saber se tem algo direcionado para as cooperativas femininas, né, de resíduos sólidos, que como a Luciane colocou tão bem, a gente também precisa pensar nesse setor. Você falou de cooperativas femininas, então se há alguma coisa no resíduos sólidos, o Brasil hoje ele é signatário do movimento de lixo zero, que é um movimento mundial que está crescendo, então nessa perspectiva, como é que o Banco do Brasil tem pensado isso? E para a Luciane, só agradecer a apresentação dela. Eu fico pensando também que ela trouxe essa fala, né, que a taxonomia ela é sustentável e a gente tem que pensar em justiça social. E aí eu também fico pensando se não se essa taxonomia, para além de tudo que ela se coloca, que é um grande desafio, se ela também não traz um viés de reparação histórica, né? Porque a gente tem, quando a gente pensa na pesca, quando a gente pensa principalmente na pesca, que está aí sofrendo com os corpos hídricos cada vez mais
contaminados, cada vez mais sendo desapropriados, né, do poder público e levando para o setor privado. Então, eu fico pensando assim, se não tem esse caráter de reparação, e até no sentido, talvez, do governo começar a repensar nessa postura de demarcação e de regulamentação fundiária. Então, assim, se para além do que está posto, se a gente pode esperar isso do governo, né, do que a Luciane traz, esse caráter também de reparação histórica. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Luciana. Vou chamar agora aqui, quem levantou a mão foi o Nelson Caran, do Diese. Caran, se apresenta também, faz aí o seu comentário, pergunta, por favor. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu sou Nelson Caran, trabalho no GES, junto com a Renata, e tenho coordenado estudos e pesquisas sobre trabalho e meio ambiente. Em primeiro lugar, aí, parabenizar todas as apresentações e comentários, muito interessantes. E eu teria duas perguntas dirigidas aí mais para o Vilmar e para a Lorise. Um dos grandes problemas hoje do acesso, sobretudo de pessoas de baixa renda a financiamento e tal, é um pouco o que a Josi já falou da formalidade, da burocracia. Então, a minha pergunta vai no sentido de saber se tanto o Banco do Brasil quanto o Fomento Paraná têm linhas de crédito não reembolsáveis, né, para, inclusive, incentivar aqueles empreendedores de baixa renda. E a segunda pergunta é se tanto o Banco do Brasil quanto o Paraná Fomento fazem um monitoramento e avaliação dos resultados desses empréstimos, desses investimentos, tanto para verificar se de fato o empreendimento está enquadrado em regras de sustentabilidade, como, por exemplo, ano passado o Greenpeace soltou um estudo avaliando a área de crédito rural do Banco do Brasil, onde se identificou que, apesar das orientações do banco e tal, muitos dos empréstimos foram direcionados para produtores rurais que tinham áreas desmatadas, né? Então, queria saber um pouco como é que vocês usam esse critério de monitoramento, avaliação, tempo de vida desses projetos, qual a longevidade deles, para a gente poder também ter uma ideia se, de fato, lá na ponta, apesar das boas intenções, esses projetos ajudam na redução da desigualdade. É isso, muito obrigado. Gente, alguém mais? Acho que é melhor também deixar responder, Renato, por causa do horário. Vamos tentar acabar 11h20 por aí. Eu até mandei uma mensagem para você, porque 11h20 quem tem que sair correndo é a mediadora. Olha que absurdo. Também, Mas porque está de bom tamanho. A gente começou só 10 minutos depois do horário. a gente pode começar por você mesmo, né? Fazer a volta, ou você quer finalizar? Pode ser, você Eu tive finaliza. menos perguntas. Eu acho que é melhor deixar o Vilmar e a Lorize, que receberam mais perguntas. Aí você fica por último, aí você Ok. também faz o encerramento, se eu tiver que sumir, Tá desaparecer. bom? Bom, Lorize, pode Bom, ser você, querida? Pode sim. Então, respondendo a primeira pergunta, né, sobre como que a gente atua ali com as mulheres trans, uma pergunta muito legal, porque surge o tempo todo, e nós já atendemos muitas mulheres trans, mas até pela questão de sermos uma instituição pública, nós temos uma política de cadastro, nós temos algumas regras, né? Então, para que a gente consiga emprestar o dinheiro para a mulher trans, ela precisa já estar com o documento certo. Então, a gente vai considerar o que está no documento, né? Então, apresentou já um documento ali, já com o nome social, já tudo certinho, aí a gente vai conseguir enquadrar essa mulher trans no Banco da Mulher sem problema nenhum. E até porque a gente trabalha muito com crédito online, né? Então a gente atende o Paraná todo, não teria como a gente fazer ali uma verificação, né? Então a gente precisa do documento. Tendo o documento, a gente consegue enquadrar normalmente. Então é dessa forma que a gente consegue atender, e nós já fizemos muito crédito para mulheres trans. Isso é bem bacana mesmo. Aí, respondendo a pergunta, a segunda pergunta, agora até me fugiu qual que foi a segunda pergunta, se alguém puder me lembrar. A dele foi, É, Pode ir, Nelson. a do Carol foi sobre o monitoramento.
Ele perguntou antes sobre a burocracia, né? Se a gente, a questão da informalidade lá. De fato, a gente só trabalha com crédito reembolsável e por isso a gente tem que ter aquela burocracia mínima ali, né? Como ele é reembolsável, ele precisa retornar, a gente sempre vai fazer uma análise de risco, né? Então se a gente precisa que ele retorne, porque a gente precisa devolver para o repassador, a gente precisa de uma garantia de que existe faturamento, de que existe ali uma condição mínima daquele crédito retornar para a gente. Então a gente precisa de documento, né? Então a gente realmente tem um problema. Muitas mulheres, muitos empreendedores às vezes não têm tudo formalizado. A gente consegue atender o empreendedor informal, aquele que não tem CNPJ ainda, mas ele precisa estar com a situação regular, ele precisa apresentar um comprovante de endereço. Esse às vezes é um grande problema, apresentar um comprovante de endereço no próprio nome ou no nome, né, do pai, da mãe, enfim. Mas como a gente trabalha com créditos reembolsáveis, a gente sempre vai analisar risco de operação. Então, a documentação mínima ali, ela sempre vai ser exigida, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente não tem essa opção do crédito não reembolsável. E sobre o monitoramento, a gente faz parte da análise de risco, né, da análise de crédito, verificar, né, todas essas ações das empresas. Então, a gente tem esse cuidado de trabalhar com empresas que têm esses projetos sustentáveis também. Claro que não existe, já surgiu essa pergunta se existe alguma vantagem. Não existe, mas ela é um pré-requisito, né? Está ali na nossa política de crédito, né? Então, e a gente faz sim essa consulta, faz parte da análise de crédito ali, toda a atuação da empresa, né? A gente faz ali uma verificação completa, né? Às vezes as pessoas até brincam que a Fomento é meio FBI, né? A gente olha tudo mesmo que a empresa faz, para garantir, né, que esteja tudo de acordo ali com a nossa política de sustentabilidade também. Larissa, Sim. tem a pergunta que a Tatiana tinha feito do Ministério da Igualdade Racial. Ficou muda, né? Sobre se vocês fazem alguma diferenciação de acordo com a raça e a faixa etária, por exemplo, das mulheres, por acaso. Não. Lembra? Lembrei, mas não, a gente não faz nenhuma. A gente tem como fazer um levantamento sobre isso. Não sei se era isso. Acho que ela até comentou alguma coisa que eu anotei aqui sobre a questão de segmentar, né? A gente tem como Isso. fazer essa segmentação, sim. Não tenho esses números hoje, mas até anotei ali porque eu acho muito interessante, né? A gente tem sim essa como segmentar isso, porque são questões consideradas em termos de cadastro, né? Não tem uma diferenciação, né? Em termos de linha de crédito, mas a gente faz sim essa segmentação. Certo. Vilmar, Bom, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Se eu esquecer de alguma pergunta, vocês me cobrem aqui, tá? Eu vou começar também com a questão aqui sobre o crédito não reembolsável, tá? Nós não temos uma linha de crédito para o cliente não reembolsável. O que nós temos são algumas iniciativas que trazem alguns serviços agregados. Como eu comentei mais cedo, a gente está fazendo lá algumas oficinas, treinando agências de crédito, por exemplo, na região amazônica. Esse recurso, a gente consegue ele junto com as captações que a gente tem feito, direcionadas, por exemplo, para a bioeconomia. Nesse caso específico, a gente tem dois parceiros importantes, que são o BID e o KfW, o Banco Alemão. E esse recurso, ele, ele não é cobrado do cliente, tá? Então, é, toda a estrutura de apoio, de assistência técnica para esses clientes, ela é custeada com esses recursos não reembolsáveis que o banco capta junto a esses entes. Tá? Então, o crédito ele é reembolsável, mas toda a estrutura acessória que hoje, no atual estágio de desenvolvimento de muitos dos negócios naquela região que a gente tem atendido, ele muitas vezes é mais importante até do que o crédito em si. Tá? Então, essa estrutura, ela muitas vezes ela envolve treinamento específico para a cultura que o cliente está fazendo, mas ela também envolve apoio logístico, por exemplo, para você distribuir a produção, você estruturar as cadeias de produção, e isso muitas vezes é mais importante, porque não adianta ele só produzir lá o cacau no meio da Amazônia se ele não consegue fazer isso chegar ao mercado consumidor com preço justo.
né? A gente conversou com algumas entidades que falavam, olha, a gente foi lá no Piauí conversar com produtores de mel e os caras estavam vendendo mel abaixo do preço de custo deles. Então, como que vai pagar o empréstimo, né? Então, estruturar essas cadeias para que esse valor, para que o valor agregado dessa produção efetivamente chegue nesse pequeno produtor é importante. A gente tem tentado atuar nessa cadeia aqui e de forma a não onerar o custo dos empréstimos para esse cliente. Se a gente for se botar no papel, pô, vou colocar um curso aqui para fazer muitas vezes um empréstimo de R$ 5.000 para um cliente. Se você olhasse estritamente a lógica financeira daquela operação, dizer, ó, isso aqui vai dar prejuízo, eu não vou fazer. Mas o Banco do Brasil está justamente procurando meios de custear isso para que a gente comece passo a passo ali e consiga construir ali um mercado forte e que se sustente efetivamente né, nos próximos anos. Tá? A questão do Greenpeace, tá? Do monitoramento. Sim, isso aí foi algo que é algo que realmente tem preocupado o banco, tá? Por quê? Não porque a gente entenda que a gente está dando crédito sem critério, tá? O que que acontece? Nós temos sistemas de monitoramento que são prévios à concessão do crédito, né? E você lá verifica, por exemplo, a área financiada pelo cliente se ela está em irregularidade. A gente tem sistemas que monitoram via satélite, você vai verificar se houve um desmatamento na região ou se há sobreposição com a área indígena, quilombola. Então, isso tudo é verificado antes de conceder o crédito e o banco tem, assim, esse filtro, ele faz com que haja uma recusa muito grande de operações que não aparecem, né? Você só vai ver isso, você só vai ver se alguma que eu concedi deu o problema efetivamente, mas esse trabalho prévio é feito, e essa é a parte fácil, porque muitas vezes o cliente pode tomar o crédito e gerar o problema depois, né? E esse monitoramento posterior, ele era feito, só que as bases, elas eram atualizadas, né? E só para fazer uma ressalva, as operações levantadas pelo Greenpeace, elas foram concedidas em 2018. Tá? Então, naquela época, a atualização das bases ela era trimestral, semestral, então não era um monitoramento que você efetivamente poderia, por exemplo, identificar já na sua origem. Muitas vezes acontecia com esse delay ali da operação até já estar paga, que foi o que efetivamente aconteceu em alguns dos casos. Tá? A gente tem investido muito em tecnologia, agora com o advento da inteligência artificial, isso ajudou bastante a gente desenvolver modelos para fazer esse monitoramento. Tá? E hoje a gente já tem algumas bases que rodam diariamente. Então, se eu conceder um crédito rural e o agricultor desmatar em determinadas regiões, hoje, amanhã, o meu sistema aqui já vai me emitir um alerta. Tá? Então, a gente tem avançado para Vocês em estão usando o Map situações como Biomas, essa. Vilmar? A gente usa 52 bases, tá? A principal delas, pública, é o Map Biomas, tá? Mas a gente usa bases do próprio IBAMA, do INCRA, tá? E é um conjunto de bases que são Vilmar, utilizadas, você não tá? quer responder sobre o FCO que a Tatiana perguntou? Será que dá tempo dela te Sim. ouvir? O, O FCO o FCO quilombola? a gente acabou de lançar, tá? O FCO é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, tá? E essa operação ela foi lançada após uma provocação do Ministério Público Federal sobre a questão histórica né, de racismo no Brasil, da qual o banco já se posicionou dizendo, olha, a gente efetivamente é um banco de 200 anos, ele participou de um momento histórico onde a escravidão era parte do Legal. sistema econômico, né? E a gente entende que temos essa responsabilidade em reparar, né,
os danos históricos, né, que o país tem, essa dívida que o país tem com essa sociedade, e, e dentro dessas conversas com o MPF, a gente está criando uma linha inicialmente para o Centro-Oeste, tá? Porque é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, com juros subsidiados para essa população quilombola que vive na região Centro-Oeste, tá? Então, essa Bacana. linha, ela foi lançada, se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, tá? E já está disponível para as comunidades acessarem aqui no Centro-Oeste, tá? E ainda Posso sobre te pedir uma, catadores, uma licencinha? Não sei se a Tatiana ainda está com a gente, mas ela perguntou para mim, por causa que ela está saindo, se a gente colocou algum critério de raça ou de gênero nas nossas propostas para redução de desigualdades sociais. Para habitação, Tatiana, a gente colocou que deve ser dada prioridade a domicílios chefiados por mulheres ou por pessoas de cor negra ou parda. Para habitação, porque transporte coletivo, alguns serviços é mais difícil distinguir. No saneamento também, saneamento é uma questão de saúde pública coletiva também, não é só uma questão individual. Então, a gente não acha que seja importante fazer a diferenciação, mas para habitação de baixa renda, a gente acha que tem que conjugar os critérios de gênero e raça também. Então, essa é a minha resposta para a tua pergunta. E ela pediu aí para você mandar mais informações por e-mail dela, Gilmar, sobre o AFCO Quilombolas, porque é uma iniciativa exemplar, realmente. Existe muito, muito mais coisa de gênero do que linhas de crédito com recorte de raça no setor financeiro brasileiro. De gênero tem, a gente trouxe duas aqui, mas tem bem mais. Agora, de raça são muito, muito raras mesmo. Então, são um exemplo que precisa ser difundido. Vou deixar você e concluir o que você estava raça. falando. Não, e raça, assim, realmente a gente tem alguns passos ainda que precisam ser dados, tá? Que, por exemplo, para mulheres, hoje, os cadastros do banco, eles identificam, né, com facilidade, gênero. Mas a questão A raça já racial não. depende, muitas vezes, de autodeclaração e, por exemplo, até pouco tempo atrás, você não tinha nem espaço num cadastro para algum tipo de autodeclaração, né? Então, são pontos que precisam, a gente precisa efetivamente evoluir para conseguir fazer com que as políticas se tornem efetivas, tá? Por exemplo, a colega, a Luciana, né, que perguntou sobre catadores. É, a gente tem um programa bastante robusto da Fundação Banco do Brasil que chama Cata Forte, tá? Ele apoia essas cooperativas, mas a gente sabe que a gente não pode querer fazer política só com trabalho social. A gente precisa de inserção efetiva econômica dessas pessoas. Muitas vezes o social ele é a porta de entrada para que você tenha uma estruturação né, das cooperativas para que elas estejam aptas a tomar o crédito, a atender os requisitos de crédito. A gente tem olhado muito para a questão desses requisitos, tá? A Priscila, que está aqui com a gente, ela tem trabalhado na questão de bioeconomia e, assim, é um trabalho realmente de formiguinha, porque você precisa ir lá é, identificar os gargalos. Muitas vezes você cria uma linha de crédito com uma série de requisitos que na prática são excludentes. Você chega lá, esse crédito chega lá na ponta e ele exclui pessoas porque carece de formalização, de algum tipo de documento. Até a colega comentou, até a propriedade rural está no nome do homem, a mulher não consegue tomar crédito. Então, a gente tem feito um trabalho de olhar para esses requisitos e ver quais deles realmente são necessários para que o compliance, né, seja atendido, né, para que a gente também não incorra em riscos que eventualmente possam trazer perdas importantes para o banco, mas a gente sabe que muitos dos requisitos também não são essenciais. Então a gente tem olhado para isso e disse, olha, tal documento é efetivamente dispensável. Então a gente tem revisto processos para que a gente possa tornar o acesso mais democrático, né? Porque, como eu falei, você tem critérios que, ok, visam resguardar alguma questão legal, muitas vezes, mas outros que são excludentes e não têm um impacto, digamos, de risco nessas operações. Então, Financeiro, a né? gente tem sim olhado para isso, tá? Obrigada, meu caro.
Deixa eu ver aqui que eu tenho que responder. A Luciana perguntou se eu achava que a taxonomia tinha um cunho de reparação histórica. Quando se fala de desigualdade de gênero e de raça, né, Luciana, existe reparação histórica e existe muito por construir ainda, né? A desigualdade está aí. Ela diminuiu, mas ela está aí, presente. O feminicídio é o maior exemplo, no caso do gênero, feminicídio, a questão da violência doméstica, a questão da violência sexual, a questão do acúmulo de tarefas e a questão da desigualdade salarial. Tudo isso é presente. Mas tudo bem, hoje a gente pode votar, abrir conta em banco, abrir nossos próprios negócios, tem até linhas de crédito direcionadas às mulheres, né? Então, a desigualdade hoje é menor do que ela foi no passado, mas ainda existe muito para se construir. No caso, então, existe reparação histórica a ser feita assim. É preciso, e não é histórica, na verdade, é preciso dar benefícios às mulheres, como a Lorise faz. Fica essa provocação, viu, Márcio? Se vocês medem a inadimplência masculina e feminina, eu sei que a gente está falando de uma instituição muito maior, né? Mas eu acho que mesmo para linhas de consumo, crédito pessoal, provavelmente, se for medir a inadimplência feminina é menor, né? E por que não refletir isso em condições mais favoráveis? Afinal de contas, a taxa de juros é definida também pela inadimplência. Então, se a mulher é mais inadimplente do que o homem, ela está pagando pela inadimplência masculina, né? Se a taxa de juros é única para todo mundo, o seguro de automóveis, acho que todos devem ter essa experiência, ele é mais barato para mulheres. Por quê? Porque tem números que mostram que a mulher se envolve em acidentes de monta menor. Pode até ser um número maior de acidentes, mas não são grandes acidentes que geram perda total, que geram grandes prejuízos. Então, as seguradoras mediram e o valor do prêmio pago pelas mulheres é menor porque os números demonstram isso. Isso deveria ser regra também no crédito, a partir do momento em que se mede, como está fazendo a Fomento Paraná. Então, enfim, é um longo caminho pela frente, né? Eu quero concluir agradecendo, acho que teria muito mais para a gente falar aqui. Quero abrir as portas para a gente continuar em contato, tá? Acho que essa experiência da Fomento Paraná tinha que estar saindo no jornal estadual, na TV, para o pessoal saber mais que ela existe, né? Lourize, no Paraná, que é meu estado de origem, parabéns para vocês. E, enfim, sobre esse tema que o Vilmar, que o Nelson provocou, daria para fazer um evento só sobre ele, sobre a gestão de riscos socioambientais, Nelson, e as bases de dados a serem consultadas e a frequência do monitoramento, etc. A gente trabalha muito nisso. A recusa das operações, tenho certeza que deve existir, mas o Banco do Brasil não divulga, a gente procura essa informação no Rasa. Por exemplo, Vilmar, no ranking da atuação socioambiental de instituições financeiras, são pouquíssimos bancos que divulgam o percentual de recusa das operações de crédito avaliadas por motivos socioambientais. Dá para melhorar na transparência também de comunicar o que vocês já fazem, né? E é isso, eu agradeço demais as debatedoras, os expositores. Vamos continuar dialogando. Espero que a minha esperança também de convidar vocês dois, porque da forma como está elencada, elaborada a taxonomia, com o índice, é, essas iniciativas de vocês não entram como para classificação automática do portfólio como alinhado à taxonomia. Essas iniciativas voltadas para o gênero feminino e para a igualdade racial também, para combater a desigualdade racial. Então, eu espero que essa oficina sirva para essa reflexão, porque, enfim, são práticas pioneiras que já existem aí no mercado e que eu acho que elas deveriam ser expandidas e a taxonomia deveria incentivar a expansão delas, né? É isso. Querem se despedir também? Josi ainda está conosco, Lorize e Vilmar? Eu quero agradecer ao convite, né? Como eu falei, é sempre importante para a gente participar desses eventos, falar um pouquinho sobre o fomento. Eu ficaria aqui 2 horas falando sobre, né, sobre crédito, enfim, é muito legal e agradeço, eu acho que é uma pauta muito importante, né? E sempre essencial estar falando sobre ela, né? Então, obrigada e um bom dia a todos. Eu Vilmar? agradeço também, Luciana, pelo convite, tá? Essa pauta de sustentabilidade, ela é central no banco, tá? Nós temos dentro da nossa estratégia a sustentabilidade permeando todos os demais eixos da estratégia.
é nosso posicionamento estratégico. Você viu lá no começo da minha apresentação que a gente se importa, tá? Então, o banco tem buscado também, né, se mostrar como uma empresa sustentável para a sociedade, e isso é parte de uma estratégia de negócios, tá? Então, o banco ele busca expandir a sua atuação em sustentabilidade, porque a sustentabilidade dá retorno financeiro, tá? Você questionou, vocês medem, a gente mede. Aquela carteira de 386 bilhões que eu trouxe ali e dei um overview, ela tem menos da metade da inadimplência do resto da carteira, Olha que tá? fantástico. E Eu quero esse número para falar em palestras e N oportunidades. Eu preciso desse isso. número. Vou E aí, assim, a gente escrever. tem taxas menores, a taxa média daquela carteira é menor do que o restante do crédito do banco, Por mas o causa da resultado ele é inadimplência ser igual, menor. porque Uhum. a inadimplência é menor. Então, isso é importante, tá? Então, é um trabalho, assim, a gente tem uma visão de que a gente precisa dar os pequenos passos, mas a gente precisa fazer com que o crédito para mulheres, para minorias, para o crédito ambiental, ele seja sustentável sob o aspecto financeiro também para todas as partes, tá? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, a oportunidade de falar. Eu acho que é um debate importantíssimo para o país. A taxonomia vem para trazer melhorias na questão do reporte e de como que o país se posiciona em termos de crédito. Tá? Então, só mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder falar para vocês. Eu que agradeço, viu? A Josi está aí com a gente ainda, Josi? Estou aqui sim. Quer? Também quero agradecer a oportunidade, viu? Foi muito bom. Aprendi muito também. E obrigada. E estamos aqui. O Ministério das Mulheres está sempre aqui à disposição, tá? Para recebê-las, para responder questionamentos, para atender vocês e toda a comunidade. Obrigada. Obrigada, minha querida. Vilmar, eu vou pegar esse link seu, com esse dado que você acabou de divulgar, que eu já tinha visto dados semelhantes, mas não do Brasil. Na China, quando eles lançaram o crédito verde desde 2012, eles mediram e viram que a taxa de inadimplência, dados do Banco Central chinês, do órgão regulador, era cinco vezes menor no crédito verde do que na carteira tradicional. O teu número não é tão bonito assim, mas é bonito já, né? Se é metade da inadimplência do crédito tradicional, já é um número bonito, e eu vou colocar daí na notícia que nós vamos publicar com o resumo desse evento, e que daí todos vão receber no nosso mailing. Você pode me mandar a fonte desse número? É um, Posso sim. e é muito representativo, né? Porque o Banco do Brasil, ele ainda tem, pelo que eu vi no último relatório de estabilidade financeira, ainda é o banco que tem a maior market share no crédito no Brasil, né? Então, no crédito rural nem se fala, mas no crédito em geral também. Maravilha. Muito obrigada, gente. Um abraço e obrigada a todos que ficaram com a gente até esse finzinho aqui. Tchau, tchau. Obrigada Tchau, pelo tchau. convite. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.